Amém, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Sandro Máximo e nós somos aqui da igreja IECPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial. E nesses tempos de isolamento social, nós estamos utilizando os recursos necessários, como os irmãos já sabem, estão habituados, disponíveis, para nós anunciarmos o Evangelho e mantermos o povo de Deus nutrido da sua santa palavra, em especial os que fazem parte ali da IECPI, como eu falei no início. Hoje eu estou aqui mais uma vez cheio de fios, sendo um Robocop, mas é para que vocês possam captar o som aí da melhor maneira possível. Amém? Você que porventura aí navegando pelo YouTube e chegou no canal Salos, seja bem-vindo. Esse canal tem como objetivo engrandecer o nome do Senhor através desse momento de reflexões, ministrações da Palavra de Deus e sem maiores pretensões. Amém? É uma coisa que nós gostamos de fazer e o fazemos com temor e tremor, na certeza de que temos muito que aprender nessa carreira que nos foi proposta. Os irmãos vão chegando, vão tomando assento virtual, e nós vamos nos preparando aqui para orarmos, louvarmos a Deus e meditarmos um pouco na sua palavra. Amém. Algumas pessoas já estão chegando aqui no Instagram e no Facebook. E se você mais tarde quiser ver de uma maneira mais calma, com mais informações, o vídeo editado, no canal Salos, você digita Salos no YouTube, vai aparecer lá, que significa salvação, vem do latim, salvação, e você vai ter estes vídeos, estas reflexões de uma maneira mais detalhada. Amém? Então você pode ser edificado e recomendar para alguém. Se quiser se inscrever, o faça. Isso parece ser importante. Então nós vamos engrandecendo o nome do Senhor. Vou preparando aqui as coisas enquanto os irmãos vão chegando. Tenho certeza que, como sempre, Deus vai orar aos nossos corações e nós vamos terminar este domingo, o dia que o Senhor fez, o dia especial do Senhor, de uma maneira alegre, feliz, na certeza de que Deus fala com o seu povo. Estamos felizes também porque a nossa irmã Carla, que estava aguardando ter em seus braços o pequeno Eric, ela deu à luz, já está em casa com seu filho, com saúde, e graças a Deus por isso. Nossa irmã Jússia já chegou. Estamos nos preparando para dar início a esse devocional, a esse momento de reflexão, de introspecção, na certeza que Deus ainda fala com seu povo na terra. E eu não sei se os irmãos têm notado, a nível de introdução, à medida que os irmãos vão chegando aí, que nesses últimos dias, navegando pela internet, pelas mídias sociais, o número de vídeos postados falando sobre o povo de Deus, e da instrumentalidade que essas pessoas oferecem, recursos que essas pessoas oferecem para atingir um público maior, é tanto curso, é tanta coisa, e eu só espero que tudo isso seja a intenção de edificação do povo de Deus e não de interesses escusos, interesses que nós sabemos que existem por aí, e o mundo começa a ver no povo de Deus como um nicho de mercado. Então que o Senhor nos cubra com seu sangue e nos faça aí vitoriosos nele, na certeza de que Ele tem muito mais para nos oferecer neste mundo e principalmente no porvir. Amém? Então nós vamos deixar aqui já preparado nosso louvor de hoje. Vai ser o salmo de número, ou melhor, os salmos e hinos de número 220, Pastor Divino, na voz do pastor Gilson Soares, que é uma bênção do Senhor, tem usado aí do seu talento e do seu dom para divulgar estes salmos que são tão bonitos e falam tão grandiosamente aos nossos corações. Meu Senhor e Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, com o coração desejoso
de falarmos da Tua palavra, de sermos edificados por ela, de nos pronunciarmos ao Teu povo, que do outro lado, Pai amado, destas telas, não é? Destes fios, encontram-se sedentos, desejosos, Senhor, de uma palavra que alimente as suas almas e lhes dê conhecimento para a vida. Eu te peço isso, Senhor, na certeza de que Tu és o único capaz de fornecer tal coisa. Então nos usa, nos capacita, abençoa, Senhor, a todas as pessoas, amigos e irmãos que estão ligados conosco nesse momento, que vão ver no futuro, Senhor, este vídeo, que o Senhor possa sondar os seus corações e chegar com providência na área que eles mais precisam. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém? Nós vamos dar início aqui. Eu chego perto assim, irmãos, porque as letras são pequenas no tablet, no celular, e eu tento enxergar. Amém? Vamos ouvir um belo hino. Salmos e hinos 220, Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Ser presente, o rebanho apacentar. Ser presente, o rebanho apacentar. Aos perdidos vem bondoso, tua voz fazer ouvir. Chama-te os transviados para teu amor fruir. Aos enfermos, prestes digna te acudir. Aos enfermos, prestes digna te acudir. E aos tristes fatigados, ao aprisco do Senhor. Nos teus braços, bom pastor, as pastagens de celeste doce amor. As pastagens de celeste doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Aleluia. Que belo louvor, irmãos. Que belo hino do nosso Salmos e Hinos.
Amém, amados? Um abraço aí, meu amigo Manuel Marques, Joebson Moraes, que também entrou. Sejam bem-vindos a esse lugar. E eu faço um apelo aos irmãos que permaneçam, porque nós começamos a mensagem, aí se você pegar ela pela metade, né, você vai como quem come um sanduíche pela metade, um bolo pela metade, um pudim pela metade. Não deixe. É suficiente para você, vai lhe satisfazer, vai lhe saciar, vai nutrir sua alma, né? Eu sei que nesse momento existem muitas pessoas aí utilizando esse meio, né? Particularmente quando entro, vejo lá que tem muitas lives sendo feitas, mas é isso mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo tem aí um cardápio farto, né? Para escolher boas palavras, homens de Deus, mulheres de Deus, oferecendo aí um pouco de alimento para o povo. Então você que faz parte da ECPI, Lucas Taveira, todos vocês que fazem parte da ECPI, tanto no Instagram quanto no Facebook, vamos juntos até o fim. Amém? Juntos até o fim. Eu creio que o mundo já está se estabilizando. Os irmãos têm percebido isso? O mundo já está mais calmo, acho que as pessoas estão mais... Eu acho que essa epidemia já encontrou o seu pico, né? Já encontrou o seu ápice. Acredito que ela vai declinar agora. E as coisas aos pouquinhos vão voltar à normalidade. Nós devemos ter sabedoria e pedir discernimento ao Senhor para compreendermos o que vai se passar nesses próximos meses conosco, com os estados, municípios, com o Brasil. Nós devemos não nos deixar envolver com coisas ruins, né? Com os desejos, né, de muitas pessoas que têm poder e querem fazer dessa situação tão ruim para o mundo uma escada para subir. E Deus não se agrada dessas coisas. Então fiquemos alertas em nome de Jesus. Meu Senhor, já orei. Vamos orar de novo, assim que lemos a palavra. Abra aí a sua Bíblia. Acho que está um pouco alto aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, a partir do capítulo 10, verso 1. João, capítulo 10, verso 1. É o texto que Deus colocou no meu coração, um texto bastante conhecido da igreja, do Senhor Jesus na terra, mas não de todo exaurido. Eu tenho certeza que Deus vai aplicar a sua palavra em nossos corações e nós vamos ser mais uma vez edificados nessa noite, né? Esse momento em que nós estamos fazendo menção da palavra de Deus. Este João, irmãos, é o irmão mais novo de Tiago, filho de Zebedeu. Às vezes a gente comete alguns atos falhos, confunde Zebedeu com Alfeu, e aí vai, mas esse aí é João, o discípulo a quem Jesus Cristo amava, irmão de Tiago, né? Irmão mais novo de Tiago. E ele escreve a sua epístola por volta do ano 90 depois de Cristo, né? Muito tempo depois, 90 anos aí depois que Cristo foi assunto aos céus, ele resolve escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o seu Evangelho. E o Evangelho joanino, né, como é conhecido também, ele foi escrito para os crentes de todas as épocas. Diferentemente dos sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, que tiveram um público específico quando resolveram escrever, né, quando foram instrumentos do Espírito Santo para escrever o seu Evangelho, João escreveu para os crentes de todas as épocas, da época dele e de lá para cá e daqui para frente, em nome de Jesus. E ele apresenta Jesus como Deus, como divino, como o Senhor, amém? E no capítulo 10 nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ensinando o povo e fazendo uso, né, da sua bondade, da sua misericórdia e de sua sabedoria, para que as pessoas compreendessem de maneira mais profunda e mais contundente o que seria viver de maneira que agrade a Deus, né? O povo judeu naquela época já estava habituado, né? Já vinha cultuando a Deus de uma maneira muito litúrgica, vamos dizer assim, seguindo a lei mosaica, e Jesus Cristo vem dar
uma profundidade maior nessa lei. Ele vem... Desculpa, irmão, é inevitável tossir. Ele vem trazendo como eu falei, uma profundidade maior no seu evangelho e ensinando ao povo como de fato nós devemos viver nessa terra de maneira que agrade a Deus, né? Nós temos que agradar ao Senhor. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Então o texto diz assim, leia comigo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer, sai todas as ovelhas, ou melhor, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu o conheço, Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, irmãos? Oremos. Meu Senhor e Deus, obrigado por esta porção da Tua palavra lida, tão profunda, tão intensa, que denota tanto amor, Senhor, tanta obediência por parte de Cristo, para cumprir, Senhor amado, com o Seu plano, o Seu projeto, de dar a vida, Senhor, para resgate de muitos. Então nos usa, Senhor, a partir deste momento, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, e que possamos aplicar as Tuas verdades em nossos corações. Isto nos sirva, Senhor, de discernimento, de conhecimento, de alimento, para que nós possamos estar nutridos com as coisas que vêm do céu. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Como eu falei no início, nos encontramos aqui com o Senhor Jesus Cristo, revelando as suas verdades para o povo. E nesse momento, Ele se dirige aos seus ouvintes, e como Ele era habituado a fazê-lo, dando ênfase, a um pronunciamento solene, Ele diz: em verdade, em verdade. Todas as vezes que Jesus Cristo inicia uma frase, conversando ali com o povo que está ao seu redor, os seus ouvintes, e Ele fala em verdade, ele faz um prenúncio, de um anúncio solene, de uma grande verdade, de algo que tem que ser aprendido, de algo que tem que ser vivido. Algo importante vai ser dito logo após que Jesus falar em verdade, em verdade. Preste atenção, amém? Dê atenção no que eu vou falar, porque nisso importa, isso importa, isto é importante. Obedeçam. Então ele diz que em verdade,
que o que ele diz, em verdade, eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus Cristo começa a falar agora sobre os líderes, né, religiosos daquela época. E não obstante, alguns líderes religiosos dos dias de hoje, que se disfarçam de pastores, que colocam sobre si o manto, não é, da santidade, e começam a exigir um peso, né, começam a colocar um peso muito grande nos ombros das ovelhas, começam a exigir um testemunho ou algo muito intenso e pesado, né, uma pesada carga, coisa que Jesus Cristo já nos livrou disso. E ele diz que aquele que não entra pela porta é ladrão, aquele que não entra pelos caminhos corretos é ladrão, não é? Aquele que visa tão somente os seus próprios interesses em detrimento do interesse do rebanho, este não é o pastor verdadeiro. Jesus Cristo faz questão de dizer isso, fazendo referência aos religiosos hipócritas, em sua grande maioria, daquela época. E ele começa a falar sobre o aprisco, sobre o lugar onde se guardam as ovelhas, né? E ele diz que ele entra pela porta, ele entra pelo lugar que lhe é devido, porque aquilo é seu, né? O ladrão, o salteador, para entrar na casa de alguém, ele procura uma brecha, um lugar mais fácil, né? uma vulnerabilidade para poder encontrar ali espaço. E é justamente o que acontece hoje, irmãos. Muitos encontram vulnerabilidade no povo. E essa vulnerabilidade nós podemos entender como sendo também falta de conhecimento, falta de discernimento, falta de compreensão. São tantas coisas absurdas que nós vemos nos dias de hoje, que eu vou deixar um pouco para falar mais à frente, que só a falta de conhecimento é que faz com que as pessoas se enveredem por esses caminhos e aceitem tal carga, tal peso, tal sacrifício. E Jesus fala, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, falando acerca de si. O que entra pelo caminho certo, pela porta correta, né? Ele é o dono daquele lugar e das ovelhas que ali estão guardadas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Que coisa linda! Nós somos orientados por Jesus. Há um interesse de Jesus por nós, muito mais profundo e mais abrangente do que nós possamos imaginar. O Senhor não quer simplesmente que nós levantemos a mão e sejamos dele. Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos ensinar como nós devemos nos comportar aqui e sermos seus imitadores, pregarmos o seu evangelho, arrebanharmos mais pessoas, ser cooperadores dessa grande obra, sendo pescadores, né? Pregando o evangelho, o crescimento sendo dado por sua vontade, por seus propósitos. Então cada um faz parte, cada um que é chamado por Deus e entregue nas mãos de Jesus, pelo Espírito Santo, ele tem a sua parte a colaborar, não é? Somos instrumentos nas mãos de Deus para exercício da sua grande obra na terra. Ele conta comigo e você para esse fim, não é? De pregar o evangelho. E para que nós possamos fazer isso, nós temos primeiro vivê-lo, não é? Ter com esse operoso praticante, não meramente ouvinte da palavra, mas torná-la como sendo nossa regra de fé e prática realmente, entendendo que quanto mais nós nos envolvemos com esta palavra, mais edificados e capacitados somos por ela, para podermos fazer a vontade de Deus. Ficarmos alheios e tão somente ouvimos a palavra de Deus quando estivermos reunidos no templo é muito pouco. Muitas vezes os irmãos, as irmãs, os amigos aí passam muito tempo na semana sem ouvir a palavra de Deus e querem em um domingo, em poucas horas, ali 1h30, 2 horas, ser alimentado de uma maneira que durante toda a semana ele se sinta nutrido. E é muito pouco. Nós temos que estar envolvidos com a palavra de Deus o maior tempo possível, meditando nela, não é? Já que ela é luz para o nosso caminho. Então aqueles que ouvem a voz do pastor saem, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Nós seguimos a Cristo Jesus porque reconhecemos a sua voz. Algumas ovelhas seguem os seus pseudos pastores
em busca das migalhas prometidas, em busca do falso tesouro prometido. E não porque ouviram a voz do pastor, e não porque o amam, não porque o compreendem, não porque se alimentam de sua palavra, mas querem realmente adquirir algo, alcançar uma promessa feita, promessa essa muito difícil de ser alcançada, e uma coisa distante, né, da nossa realidade. Mercadejam, fazem mercado, melhor dizendo, com a palavra de Deus, transformam Deus em mercador, trocando bênçãos por recursos financeiros, bênçãos por sacrifícios. Então as pessoas que seguem esse tipo de pastor, o seguem pelo que ele pode oferecer, humanamente falando. Mas os que seguem a Cristo Jesus, o seguem porque o amam, porque sabem os verdejantes. E diferente do pastor que vai atrás, né, empurrando as suas ovelhas, gritando para que elas não se desviem, Jesus Cristo faz diferente, ele vai na frente, né? O pastor vai à frente das suas ovelhas, ele não fica atrás gritando, empurrando e querendo que elas sigam os caminhos, porque elas podem se dispersar e muito facilmente por caminhos errados em sua caminhada. Mas o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele vai à frente, guiando o seu rebanho. Então as ovelhas têm um referencial, as ovelhas têm um guia, sabem por onde caminhar, porque o pastor está à frente e não atrás, né? Afugentando as ovelhas, espancando as ovelhas. Mas Jesus vai à frente orientando. Sigam-me, né? E nós temos este líder à nossa frente para seguir. Glórias a Deus por isso. Vamos continuar. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Porque essa voz não fala de Deus, não fala das coisas do Senhor, mas fala de si mesmo. Muitos têm se levantado e sido, entre aspas, exemplo para o seu povo, utilizando tão somente as suas experiências, né? O seu jeito, as suas fórmulas para que as coisas deem certo, para que as coisas vão adiante e você adquira sucesso, porque parece que seguir a Jesus Cristo hoje para muitas pessoas, irmãos, é uma fórmula de sucesso aqui na terra. E o Evangelho de forma alguma é isso. E o Evangelho de maneira alguma trata sobre esse assunto, sucesso terreno, né? Conquistas, pregadores coach, né? Falando, colocando o homem no centro das atenções, os holofotes, como se o mundo girasse em torno dele, e nesse antropocentrismo o homem é exaltado e Deus é colocado contra a parede, e ele é sensibilizado por nossas palavras, por nossas ações, por nosso raciocínio, por nossa lógica terrena e humana, e falha. É assim que ensinam hoje. Totalmente diferente do Evangelho ensinado por Jesus Cristo, que manda que nós olhemos para dentro de nós e reconheçamos quem realmente nós somos. Isso é muito importante, porque esse relacionamento com Deus parte desse princípio de reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Sempre vai ser assim. E quando nós olhamos com interesse de coração para dentro de cada um de nós, vamos ver quem de fato nós somos, o quão errado nós somos, o quão dependente nós somos desse Deus tão poderoso, de quanto caminho falta ainda a percorrer para que nós estejamos em uma situação mais ou menos, não vou dizer nem privilegiada, mais ou menos ainda, porque nós já somos perfeitos. Nós buscamos aqui em Cristo Jesus a perfeição, porque são os méritos dele, né, que preenchem-nos, e nós vamos continuar nessa busca até o fim, neste processo que nós chamamos de santidade. Busque isso, a certeza de que nós não estamos preparados ainda, precisamos de muitos passos ainda em nossa caminhada aqui na terra, mas Jesus ao nosso lado, Ele nos ajuda nessa caminhada, Ele tem prazer em nos socorrer nos momentos difíceis, e cada vez que Ele nos socorre, nós somos capacitados por Ele a continuarmos a jornada, a continuarmos a caminhar. É Ele que faz essas coisas em nós, irmãos.
Então, essa mensagem que coloca o homem no centro, que sensibiliza, que emociona, que faz chorar, não necessariamente é a mensagem da cruz. Uma vez que a mensagem da cruz também emociona e nos faz nos expressar através das lágrimas. Mas o evangelho que coloca o homem como sendo o centro, e é importante que eu vença, e Deus se importa comigo, e Deus vai, porque eu sou bonzinho e faço as coisas corretas, Deus vai fazer com que eu seja próspero nessa vida. Não é o evangelho da cruz. Não é o evangelho da cruz. E os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Os projetos dele para nós, muitas vezes, só são compreendidos no final deles. O profeta Oséias casou-se com uma prostituta, por vontade do Senhor, tão somente para exemplificar o relacionamento entre Israel e Deus. É necessário termos conhecimento deste livro, do que Deus quer de cada um de nós, para que nós possamos experimentar, sim, o melhor desta terra. E sabe o que é melhor dessa terra, irmãos? É a certeza no coração do homem que é terreno e falho, que um dia ele se encontrará com o seu Salvador e receberá das suas mãos os presentes que ele mesmo prometeu, que nós chamamos de galardão, a Bíblia chama de galardão. Nossas obras serão provadas como que pelo fogo. É desse jeito. Vamos para o texto, irmãos. Então ele diz aqui no verso 6, Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus contava uma história do cotidiano com um resultado, com um conceito, com uma conclusão espiritual. Essas são as parábolas. Um fato do cotidiano contado e no final dela, um conceito espiritual tem que ser aprendido. Mas as pessoas não compreenderam. Os seus ouvintes nesse momento ainda ficaram confusos, como muitos de nós ficamos hoje, irmãos. Ouvimos a palavra de Deus, mas não compreendemos e fazemos justamente o contrário do que ela fala. Mas Jesus Cristo, tendo interesse em nós, em nos capacitar, em nos preparar, Ele insiste. Diferente de nós, muitas vezes nós desistimos diante dos obstáculos, diante das barreiras que se levantam, que se erguem diante de nós, voltamos o rosto para o outro lado e damos meia volta. Desistimos muito fácil das pessoas. Ao vermos as pessoas muitas vezes errando, tropeçando, talvez tracemos no nosso coração, no nosso pensamento, a conclusão de que não vale a pena insistir. Aí só Deus, é a nossa desculpa. Mas Jesus nos ensina diferente, Ele insiste. Eu, por exemplo, irmãos, fui alcançado quando a pessoa que pregava para mim desistiu. Era o último dia dele. Ele disse: eu não prego mais para Sandra. E nesse dia Deus me salvou. Por misericórdia, por graça. Anos e anos insistindo, falando de Jesus. E quando nós menos esperamos, o Espírito Santo de Deus chega e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não desiste, insiste. Porque esta obra não é nossa. O poder de convencer não é nosso. É de Deus. É Ele que nos convence do nosso estado pecaminoso e coloca dentro do nosso coração a certeza da necessidade de termos Jesus. Então Jesus, no verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, insistindo, irmãos. Às vezes Deus só falta abrir nossa cabeça e colocar as coisas dentro, porque às vezes nós demoramos a aprender. Tantas pessoas que erram e continuam andando pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas práticas, se envolvendo com as mesmas coisas, errando, dando com os burros na água, mas não aprendem. Aprenda, irmãos. O inteligente aprende com os seus erros, isso é bom, mas o sábio aprende com os erros e acertos dos outros. Olhe para Jesus, olhe para a Bíblia, e você vai ter aí exemplo fiel e verdadeiro de como se deve proceder nessa terra. E ele mais uma vez diz: em verdade vos digo,
mais um pronunciamento solene da parte de Jesus Cristo, dizendo para nós: olha, preste atenção, aprendam, ouçam, guardem no coração, isso é importante. Eu sou a porta das ovelhas. Mas aí uma figura de linguagem do nosso Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Evidentemente que ele não é uma porta, né? Assim como ele também não é o pão físico, né? Esse argumento também é utilizado aí para transubstanciação da matéria, né? Que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, que ele é carne, todo aquele que come da sua carne, e por aí vai. Mas não é o caso aqui. Ele faz essa comparação: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele fala a mesma coisa: olha, os líderes religiosos que vieram antes de mim para pregar, apacentar o rebanho, não fizeram isso de coração, de pureza, de inteireza, mas com outros interesses. Eles tinham outros objetivos. Eu sou o verdadeiro pastor. Isso tudo foi feito para mim. Esse tempo é meu. E o tempo de eu surgir, né, e anunciar esta verdade é agora. Prestem atenção nessas coisas. No verso 9, eu sou a porta. Evidentemente que ele não é uma porta de abrir e fechar, né? Mas ele é aquele que dá acesso. É aquele que nos leva. É aquele que nos permite a entrada, que nos conduz a um outro lugar, um lugar de paz, de mansidão, de gozo, de felicidade eternos. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará, achará segurança, e sairá e será próspero, e viverá cheio de esperança. Jesus Cristo é a única porta, mais ninguém. Ele é o único caminho, não existe outro. Por mais que nós possamos forçar e querer forçar a barra e pegarmos aí homens e mulheres do passado que tiveram uma vida piedosa, que foram usados por Deus, que realizaram em nome de Jesus prodígios e maravilhas, ainda assim não são portas, nem janelas, nem frestas, não são nada. São homens e mulheres que foram usados por Deus, assim como nós podemos ser, porque o único caminho, a única verdade, a única vida é Cristo. A única porta que se abre e nos apresenta o Deus da glória é Jesus Cristo. Não existe outro, não existe outra. A Bíblia está recheada dessas informações, dessas verdades solenes. Mas é difícil ao coração do homem compreender tais coisas, porque existem outros interesses em meio a essas coisas, né? Existem os nossos interesses, e muitas vezes os nossos interesses não são os interesses de Deus. Nós sabemos disso. E ele diz, o ladrão, no verso 10, vem somente melhor dizendo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os que vieram antes de Cristo não tinham como objetivo de apacentar o rebanho, mas de usurpá-lo. Os que vieram antes de Cristo, com o passar do tempo, foram colocando seus interesses próprios em meio à vontade de Deus, segundo a lei. Até o ponto de Cristo vir aos homens e bradar de forma audível aos seus ouvidos, e alguns compreenderam, e essa verdade desceu aos seus corações, e eles estão aptos, né, vívidos por essa compreensão, por terem compreendido isso. Assim como o destruidor, né, Satanás veio destruir, né, veio destruir a vida das pessoas, influenciando-os, ou então tão somente atiçando aquilo que já existe no seu coração, a maldade que já existe no coração do homem. Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do maligno. Ele veio nos dar vida em abundância.
Vida plena. E talvez, irmãos, nós devemos compreender e saber de uma coisa: o que seria vida plena? Enquanto nós estivermos aqui, nós somos sonhadores. Quem não sonha com uma vida melhor para sua família, com uma casa melhor, com um carro novo, um emprego melhor, melhores condições? Isso é natural do ser humano. É salutar até. Nos motiva a lutarmos e seguirmos atrás dessas conquistas. Isso é bom. Mas o que de fato nos torna plenos é Deus, é nos enchermos dele, é termos a paz que transcende o entendimento, a nossa compreensão. E eu vi uma cena que eu já comentei algumas vezes pessoalmente com os amados irmãos no templo, em uma postagem que muito me comoveu. Um jovem filmando, indo procurar currículo, né? Entregar currículo, procurando emprego, melhor dizendo, e ele se depara com um morador de rua embaixo de uma marquise, ajoelhado, com a Bíblia como travesseiro ali, com um rosto sobre ela, orando. Aquele homem muito certamente precisa de uma ajuda, né? Ele precisa sair dessa situação em que ele se encontrava. Isso era o natural, é o que todo mundo vê e percebe. O que nós não conseguimos ver nem perceber é o que se passa no seu coração. E talvez ali houvesse uma satisfação, uma certeza, uma convicção de que se sua vida se acabasse, chegasse ao fim naquele momento, ele estaria em um céu de glória. Quem se ajoelharia, quem encontraria motivos para agradecer a Deus em meio a uma dor dessa, irmãos? Em meio a uma situação tão adversa, tão contrária? Só Deus para colocar essa convicção e essa certeza em nossos corações. Só Ele para nos aproximar dele mesmo. Só Ele para nos atrair, para nos chamar para si, para nos ajudar em nossa caminhada. Só Ele. No verso 11: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Isso é fato, irmãos. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Isaías fala sobre isso no capítulo 40, verso 11. E de fato ele assim o fez. Ele deu a vida por mim e por você, pelas ovelhas que ainda surgirão. Deu a sua própria vida, irmãos. Isso que é tão precioso, né? Que faz as pessoas mudarem de lado, pedir perdão, chorar, se humilhar para não morrer, pedir misericórdia, clemência, compaixão para não perder sua vida. Quantas pessoas já estão reclusas aí nas suas casas, nos seus lares, com medo, esse sentimento que é tão instintivo, necessário à sobrevivência, à perpetuação da espécie, né? Porque o medo faz isso. Em uma situação conflitante, tudo que compõe o medo surge: a adrenalina, os batimentos cardíacos mais acelerados, a respiração ofegante, para que você tome uma decisão, fuja. O medo. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas fica firme, permanece naquela convicção de que ainda que os montes se mudem para os seios dos mares, nós encontramos paz, tranquilidade, porque Jesus está no barco. Essa tempestade vai passar, este gigante vai ser derrubado, e o povo de Deus cantará o cântico da vitória, o hino da vitória. Que coisa linda, o bom pastor. Aí ele faz um contraponto aqui com o mercenário. O mercenário que não é pastor. O mercenário não é pastor, irmãos. A quem não pertence às ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e as arrebata, e dispersa, espalha. O mercenário pensa em si nas horas de adversidade. O mercenário pensa em si
nos momentos de aflição. E nós conseguimos identificar quem é mercenário e quem é o bom pastor dessa história. E quem é pastor, vamos dizer assim. Vamos tirar o bom. E quem é pastor, em nosso convívio entre os irmãos, ouvimos relatos, presenciamos fatos. Pessoas que são, no primeiro momento, usados por Deus e conseguem ali juntar pessoas perdidas e lhes concede a oportunidade de caminharem ao lado de Cristo através do Evangelho, e de repente veem esta obra crescendo e veem esta obra adquirindo templos físicos, não é? Comprados. E quando se chega a hora de falar, vamos agora legalizar a igreja, vamos agora normatizar, vamos agora fazer o que é justo, a pessoa diz, não, é tudo meu. Mercenário, não é pastor, nunca foi, porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, que dirá um templo, que dirá um bem, um imóvel. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que Ele nos conserve debaixo do temor ao seu santo e precioso nome, para que nós não sejamos tentados pelas coisas do mundo, pelo que Ele oferece. Nós precisamos estar firmes e convictos naquilo que cremos, que o Senhor nos aguarda, e se Ele quiser nos fazer prosperar nesta terra, se tivermos capacidade para isso, se isso estiver dentro dos seus propósitos, que Ele nos ajude a sempre sermos fiéis no pouco e no muito. O mercenário foge, verso 13, porque é mercenário. Ele não é outra coisa, irmãos. Talvez fosse um lobo, um cordeiro vestido de lobo, um disfarce, não é? Então o mercenário foge porque é mercenário. E nesse momento de crise, muitos estão se revelando, não é? Conseguiram manter os seus disfarces, mas hoje estão se revelando nesse momento de crise, porque as pessoas estão buscando verdadeiramente um alimento que os fortaleça, né? Traga consolação ao seu coração, confiança, e não encontram da boca dos seus pastores esse alimento, destes homens, né? Desses mercenários, melhor dizendo, este alimento, porque o que sai da boca desses homens é só o dê para receber, e às vezes não se tem para dar, e o mercenário abandona a sua ovelha, e o mercenário foge, ele nunca ajuda, quer sempre ser ajudado, ele não socorre, quer sempre ser socorrido, ele não consola, quer sempre ser consolado, é mercenário. Então faz o que lhe é próprio. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus fala docemente no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus nos conhece, irmãos. Jesus nos conhece, sabe quem somos, o que temos, virtude se houver, todas as fraquezas com certeza, quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça, até os que já foram embora. Nos conhece por inteiro, conhece os nossos pontos fracos, nossas fragilidades. Ele sabe nos usar naquilo que porventura nós desenvolvemos ao longo do tempo e pode ser usado nesta obra. Ele nos usa. O que nós temos que fazer é tão somente não abandonar a caminhada, porque parece, irmãos, que às vezes nós adquirimos atribuições e queremos fazer coisas que talvez seja um sonho nosso, um desejo nosso, em detrimento dos dons e talentos que Deus nos deu.
para serem usados na sua obra. Não sei se você está me entendendo. Deus lhe deu um talento. Deus lhe deu algo para ser usado na coletividade, para engrandecimento do seu nome. E você tem fechado a mão com relação a isso. Você tem abandonado as oportunidades que Deus lhe concede para exercer esse talento, esse dom que Deus lhe deu, para fazer tão somente a sua vontade, o seu desejo, realizar o seu sonho. Medite sobre isso. Os talentos que Deus nos deu são para serem usados para engrandecimento do nome dEle. Engrandecimento do nome dEle. Aleluia. E Ele nos conhece. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez, Jesus pronuncia, não é, o que irá acontecer no futuro próximo com Ele. Ele será entregue nas mãos dos homens. Ele se entrega nas mãos dos homens. Vamos ver aqui. Para cumprir com o propósito, com o papel ao qual Ele se entregou por inteiro, sem meias verdades, sem meias palavras, mas de forma intensa e profunda. Ele se doa nesse projeto de salvação de vidas, de salvação de todo aquele que crê, de salvação dos eleitos de Deus, de salvação de um povo escolhido, de salvação de um povo rebelde, de dura cerviz. Mas Deus assim o fez, e assim Jesus Cristo cumpriu até o fim este propósito. Ainda tenho outras ovelhas, o verso 16. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Que coisa linda, irmãos. Jesus está falando aqui de nós. Nós não somos do aprisco inicial. Nós não somos do povo, descendentes de Abraão. Nós não somos israelitas. Nós somos gentios. Somos um povo estranho. Mas fazemos parte desse aprisco, porque o sangue de Cristo nos redimiu na cruz do Calvário, nos justificou. A sua obra foi poderosa, suficiente para nos enxertar na videira verdadeira, e fazemos parte agora do novo Israel de Deus. Israel rejeitou esta obra, mas aqueles que foram enxertados, em sua grande maioria, são incumbidos nesse momento de pregar o Evangelho, de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, para que o nome de Deus seja glorificado. O objetivo é só esse. O Evangelho é simples. Ele não requer, ele não tem como centro a minha felicidade, ele não tem como centro o meu sucesso, ele não tem como centro as minhas conquistas, mas o Evangelho tem como centro engrandecer o nome do Senhor, através do sacrifício do seu Filho, e o que isso representa na minha vida, e na sua vida, isso é Evangelho, isso é novidade de vida, isso são boas novas para nossas vidas, e para a vida de todo mundo. O Evangelho não é riqueza, não é prosperidade. O Evangelho é fartura de sentimento, é transbordar de alegria, é chorar de felicidade. E não necessariamente essas coisas, esses sentimentos vêm sempre das coisas do mundo, né? Das conquistas, não necessariamente, porque as vidas de Deus para nós são perfeitas, nos enche na plenitude. Quando nós temos um encontro com Cristo, e neste relacionar, nessa novidade de vida, nessa intimidade, temos experiências com Ele, que o mundo com toda a sua riqueza, prosperidade, não consegue se assimilar, se assemelhar, porque o mundo não nos preenche, e a alegria que Ele nos fornece é passageira, é efêmera, é tacanha, é pequena, é econômica, é ínfima.
as de Deus preenche e nos deixa com gosto de quero mais. Nos deixa com vontade de buscar, de bater na porta até ela se abrir, de pedir até Ele conceder, exercendo a fé que Ele mesmo colocou em nossos corações. E eu não estou aqui, irmão, querendo ser algo que eu não sou. Deus o sabe. Deus sabe quem eu sou, assim como sabe quem é você também. Eu tenho sonhos, tenho desejos, tenho projetos, mas eu procuro em todos eles colocar Cristo no meio, no centro. Então eu sei que alguns desses projetos não vão dar certo, porque estão distantes demais de mim. As minhas mãos não alcançam. Mas é sonho, não é? Sonho que é pequeno não é sonho. Sonho tem por definição ser algo distante, não é? Mas eu sonho. E que estes sonhos, se vierem a se tornar realidade, glorifiquem o nome do Senhor. Faça isso com você também. Diga isso a você também. Eu vou sonhar, mas nos meus sonhos o Senhor tem que ser glorificado. O que eu fizer vai ter como objetivo principal glorificar a Deus. E quando eu estiver na minha situação confortável, com meu sonho realizado, eu vou dizer: foi Deus que me colocou aqui, servindo de exemplo para outras pessoas. Amém, irmãos? Façamos assim, isso é bom para nós. Vamos lá. Jesus fala que tem outro povo para conquistar, Ele já está conquistando, Ele nos conquistou. Ele no verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para, preste atenção nisso, a reassumir. No verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus, alguém pode pensar assim, foi derrotado na morte? Alguém já levantou, né? Um líder religioso aí levantou, acho que uma miniatura de Bíblia e disse: eis aqui a história do fracasso de Deus. Eu não sei em que sentido aquilo foi dito, mas uma linguagem bem simples. Pegou muito mal. Pegou muito mal. Ai, meu Jesus, o general dos generais, o Senhor dos senhores, aquele que nunca perdeu uma guerra, nem cometeu um erro, porque isso é característica nossa. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é característica humana, erro e arrependimento. Deus é infalível e perfeito em todos os seus projetos e planos, e Ele não erra, Ele acerta. Nós aqui achamos difícil de compreender o que Deus está fazendo no primeiro momento, mas no final nós vemos, analisando a história, o que Deus fez e com que agilidade e habilidade fez tantas coisas em nossas vidas. Então Deus, alguém pode imaginar quando eu havia dito que Jesus foi derrotado na cruz. Eita, morreu, né? Mas Ele predisse isso: eu vou dar a minha vida para a reassumir depois, porque o poder está em suas mãos. O poder está em suas mãos, e das suas mãos, ninguém pode tirá-lo. Ele diz mais uma vez: ninguém atira de mim. Instagram, aí eu vou reiniciar, tá certo? Que ele está dando aqui um tempo limite. Aí eu vou reiniciar novamente, estou chegando no final. Estou concluindo em nome de Jesus. Ninguém atira de mim. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Deixa eu dar uma continuidade aqui no Instagram, irmãos, que finalizou. Vamos lá. Vou finalizar. Vai dar certo em nome de Jesus. Enquanto
ele recarrega ali, irmãos, eu finalizo aqui e depois eu finalizo lá. Amém? Então, essa capacidade, esse poder, essa autoridade que Jesus recebeu do próprio Deus, de reaver, utilizando o poder que ele mesmo tem como Deus, a sua vida das mãos da morte, nos é a garantia de que um dia nós também seremos a semelhança dele e teremos o nosso corpo a semelhança do dele e estaremos juntos para sempre com o Senhor. Então, que nesse momento Deus possa nos encher da sua presença, trazendo alegria para o nosso coração, porque nós meditamos alguns momentos em sua palavra hoje, domingo, e isso foi muito bom para mim, tenho certeza que foi muito bom para você. Agradeço aos irmãos e irmãs que tão amorosamente se ligam conosco, os amigos também, amigas, que tanto nos dão prazer em estarem conosco aqui. Que Deus os abençoe, que Deus sonde os seus corações e chegue na área que você mais precisa, que você mais necessita. Que Deus possa ser pleno em nós. Nós temos o objetivo de conhecê-lo mais e mais. E assim nós vamos caminhar na perspectiva de viver as novidades de Deus todos os dias. Porque todos os dias Deus tem algo para nós. Amém, meus amados irmãos? Então oremos para encerrar. Meu Senhor Deus e Pai, gratos estamos aqui diante do Teu povo, por mais uma vez fazendo uso dessas ferramentas tecnológicas, inimagináveis há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas hoje tão comum. Ah, Senhor, como Tu és bom e maravilhoso. Te agradeço pela vida de cada um que nos assiste nesse momento. Os abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Nos encontraremos, se Deus quiser, quarta-feira, nas mídias sociais, glorificando o nome do Senhor. Se você quiser, mais uma vez, rever esse vídeo de maneira mais interativa, né? Mais cheia de conhecimento, vamos dizer assim, porque no canal Salos eu coloco versículos, eu torno o vídeo mais interativo. Mas não é interativo, é mais cheio de conhecimento, vamos dizer assim, mais explicativo, essa é a palavra. Então você pode ir lá e às vezes eu conserto alguma coisa que eu falei de modo equivocado, algum ato falho, eu conserto, não é? Nas opções que a ferramenta me dá, que o vídeo me dá. Amém? Fiquem na paz, Deus os abençoe. Amém.